Fala, galera! Um prazer tê-los aqui, não para mais uma videoaula, mas hoje para um vídeo falando sobre dicas de estudo. E ó, quem que eu trouxe aqui, ó, esse ser encantador do YouTube, Débora Ladim. Eu gosto muito de falar como é que eu conheci a Débora. O YouTube entende que eu gosto de educação, então ele fica me mostrando um monte de vídeo de educação. E aí começou a aparecer a cara dela o tempo todo na minha timeline. Aí eu fiquei olhando, falei, quem que é essa menina dando... Ai, que abusada, dando dicas de estudo. Abusada, né? Eu falei, insolente. Essa jubifã. Eu falei... eu olhei, aí eu falei, vou assistir um vídeo pra ver qual é dessa menina. E aí eu comecei a assistir e me via anotando as dicas dela. Falei, ai, que bacana, nunca tinha pensado isso. E aqui está. E aí está ela, Débora Ladim, um sucesso no YouTube. E hoje eu convidei ela tem muita propriedade, a gente estava conversando ali, sabe muito sobre estudo. Porque sou estudante. Porque é estudante profissional, né? Aquela que estuda. Que sofre. Estudante de história agora. Sim. Vai pro Egito, chique demais. Nossa, como é bom ser rico. Um dia eu vou ser assim, Débora. E aí a gente trouxe algumas dicas, na verdade são dicas da Débora, e a gente vai fazer um bate-bola aqui. Você que vai estudar sozinho, resolveu que não vai fazer cursinho, dicas para a pessoa que vai estudar sozinha. Primeira dica, Primeira coisa que eu acho que é importante é você ter disciplina, você fazer o seu horário e você determinar, eu vou estudar. Então, assim, arrumar a sua cama, trocar de roupa, agir como se você estivesse indo para um lugar mesmo. Porque quando a gente está estudando na escola, a gente tem um horário, se chegar atrasado, a porta fecha na nossa cara, você tem que estar na hora. Então, assim, tem esse compromisso na sua casa, onde você estiver. Então, assim, determine, eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, como se tivesse alguém te vigiando mesmo. Tem gente que gosta de estar sozinha de pijama e deitado na cama. Não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Bota uma roupinha, bota um tênis. E tem muito assim, quando você estabelece esse hábito, vou arrumar minha cama, vou tomar um café, vou botar minha calça, vou botar uma roupa, e estuda, com o tempo, e a ciência mostra que isso demora uns 21 a 30 dias, o cérebro começa a ter isso como uma rotina. Então não fica tão cansativo. E o teu cérebro, ele vai se preparando para o momento de estudar. Eu tenho uma rotina que é a seguinte, quando eu vou estudar. Eu pego uma água, pego um copo d'água, ligo uma musiquinha. Eu gosto de estudar com música eletrônica, não pancadão, Psy, tum. Gosto daquele housezinho, como que chama? Eu não sou. Deep House. Deep House. Aquela música ambiente. Música ambiente que ninguém tá cantando na minha orelha. E aí, o meu cérebro de alguma forma entende que é a hora de estudar. E eu estudo, óbvio, sentado. Você estuda como? Deitada? Não, sentada, porque senão a cama é mais tentadora do que o caderno. E dá sono, né? Nem deixe seu corpo tentado a dormir. Não, cama jamais. Cama só pra dormir. Se sentado já dá sono, imagina deitado, não. Dica número 2, Débora. Então, é importante você determinar onde você vai estudar, ter o seu lugarzinho de estudo, longe de distração. É você, assim, ter essa disciplina, porque você é o seu próprio chefe. Então, assim, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. É uma coisa muito intensa. Então, pode ser um chefe querido ou carrasco, né? Exatamente. E você que vai ser responsável pelos seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Então, tenha um lugar de estudo calmo, sem nenhuma distração, sem nenhum aparelho eletrônico, sem ninguém falando na sua cabeça. Veja que horário que a sua casa é mais silenciosa, que horário que você é mais produtivo, que horário que você tem mais energia. Então, assim, se conheça para você fazer um plano de estudo que vá dar certo para você. Porque essa é a vantagem que você tem quando você está estudando sozinho. Às vezes, na escola, você tem que estar lá 7 horas da manhã e às vezes você não está acordado 7 horas da manhã. Então, faça isso valer a pena para você. Vou dar uma dica até. Tem gente que fala, Jubi, mas eu não tenho silêncio na minha casa. Compra um protetor auricular. É baratinho e seus problemas acabaram. Então, teu irmão pode berrar, tua mãe pode ficar cantando, que você vai estar no silêncio. A Débora, inclusive, falou que ela gosta de estudar cada dia num local, em um lugar. É um tipo de pessoa mais sinestésica. Tem gente que gosta sempre de estar no mesmo lugar. O importante é que tenha o quê? As coisas em mãos, que esteja longe das distrações. Celular, né? Esconde o celular, deixa o celular com alguém. A não ser se for pra assistir aula. Assiste aula, mas depois deixa o celular num canto. Exatamente. Bloqueia os outros sites, assim, determina. Eu vou estudar porque vai valer muito mais a pena você ter meia hora de concentração do que você ficar 2 horas totalmente disperso e acabar não valendo a pena. Então... Você sabe que você falou um negócio ali, da questão do horário, né? De você ser o seu próprio chefe.
E eu digo o seguinte, o adolescente, ele precisa de pelo menos 9 horas de sono. É muita coisa. Quantas horas tu dorme? Umas 6. 6. Porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, eu não conheço um adolescente que durma 9 horas por dia. A não ser no final de semana, talvez. Nossa, que aí quando hiberna, eu tava na né? barriga da minha mãe, eu devia dormir 9 horas por dia. Exatamente. E aí você pega o menino, ficou vendo maratona de série, foi dormir 1 da manhã, 2 da manhã, acorda às 6h30, 7h10 na sala de aula. Quando eu dava aula, eu não acreditava. Eu falava assim, o dia que eu abrir a Juba School, vai começar às 9 da manhã. Porque quem é que vai aprender às 7h10 da manhã? Com sono, nem o professor está afim de ensinar. Então, a vantagem de estudar sozinho é que você pode estudar naquele momento em que você está disposto para isso, em que seu cérebro funciona no auge da perfeição. Isso, às vezes, pode ser à noite. No meu caso, é à noite. No teu caso, não, é de dia. Eu prefiro acordar cedo para fazer tudo que eu tenho que fazer do que ficar até mais tarde. Eu gosto da madrugada. Mas, tem os gosto dos morceguinhos lobos de plantão. uivando. Bom que fica mais silencioso a casa. A sua mãe vai estar dormindo. Silêncio, aí você vê um horário, assim, eu tinha muito problema porque eu moro na frente de uma escola de crianças. Aí eu sei que na hora do recreio é insuportável de estudar. Então, assim, ou eu deixava para estudar uma matéria que eu gostava, ou eu deixava para fazer minhas pausas na hora do barulho. Porque, assim, é mais uma desculpa você não estudar. Pensar, nossa, que barulheira, não vou estudar. Não, tenha essa determinação, conheça os seus horários, conheça o seu corpo, que horas que você está mais disposto, para você fazer um plano de estudo que te atenda de fato. Até tem a questão que muita gente, eu estudo 8 horas por dia. Mas tem muito mais a questão da qualidade do estudo, da produtividade. Às vezes tem gente que estuda 4 horas que vale por 10 de outra pessoa. E tem muito com isso que você falou da questão de horário de disposição. Essa é uma das vantagens de você estudar sozinho. E não vale a pena você se matar para depois chegar cansado no dia da prova, do vestibular. Se arrastando, zumbi, falecido, de muleta, falecido. Tem muito isso. Outra dica número 3. Já demos várias dicas, né? Já nem tem mais, já perdi os números. Mas a próxima dica que você botou aqui foi a questão, horário já falamos. De grupo. Grupo. Fale sobre o grupo para minha galera aqui. É porque o problema das pessoas que estudam sozinhas é que muitas vezes elas se sentem sozinhas. E isso está totalmente errado. Porque tem milhares de pessoas que estão estudando também, milhares de pessoas que vão fazer o vestibular, que vão fazer a prova com você. E você não está sozinho, você não tem que se sentir sozinho. Então, umas coisas que eu vejo que são muito legais são pessoas que fazem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ou então se encontram para falar sobre estudos, para fazer um grupinho de estudos, para determinar, gente, essa semana nós vamos estudar essas matérias. Aí chega no final da semana e fala, nossa, eu tive dúvida nisso, me ajuda. Eu me saí muito bem, eu gostei muito disso, eu fiz vários exercícios. Pra vocês terem realmente um apoio, para não ficar todo mundo sozinho. E para vocês se sentirem melhor, compartilhar essas experiências, estudarem juntos, que poupa muito tempo. Então, assim, não fique sozinho, não se isole na sua Bate ou Juba Caverna. Juba Caverna, né? Eu acho essa dica muito importante, porque não é porque você está estudando sozinho que você tem que se isolar do mundo. E a questão do grupo, só alguns detalhes. É importante que você esteja num grupo que queira estudar, senão vira festa, né? Exatamente. Comer salgadinho. Não vira festa do pijama. Então você tem que estar num grupo que as pessoas estejam comprometidas com o seu sonho, com o seu curso. Até porque se você sair da linha, eles vão brigar contigo. E aí a questão de se apoiar, mas muito mais, e eu não sei se você concorda comigo, a questão de um ensinar o outro. Então, por exemplo, eu sou ruim em matemática. Então, a gente combina que no dia que a gente se encontrar, a Débora vai me dar uma aula sobre, sei lá, trigonometria. E eu sou bom em biologia, ela é ruim. Então, eu vou ensinar ela célula. Porque a maneira mais eficiente de você aprender é ensinando. Eu aprendi esse monte de coisa de biologia que eu sei ensinando e não estudando durante a faculdade. Tu, né? É verdade. Você deve ter história. Eu também. Quando eu comecei a dar monitoria, quando eu comecei a ajudar meus amigos, foi que eu lembro, assim. Às vezes a pessoa estuda na faculdade no primeiro período, por exemplo, na história. No primeiro período a gente estuda a história antiga. Aí você tá formando e você não lembra nada daquilo. Mas quando você tá revisando, quando você tá ensinando, assim, você pode falar pro espelho, pro seu pai, pra sua mãe, pro cachorro, pra parede. Mas fala pra alguém, ensina pra alguém, grava você mesmo, porque isso ajuda muito a fixar a matéria. Depois você pode ouvir de novo se você quiser, porque quando você explica é porque você entendeu aquilo. Sim. Eu não tenho amigos, ensina a tua mãe. Mãe, você sabia durante o almoço, né? Sabia que Napoleão
Então, Era um grande vou te contar uma história. Minha megalomaníaco. irmãzinha adorava. Minha irmã era uma criança barulhenta. Eu falava, vou te contar uma história. E ela amava. Então, assim... Ah, você contava pra tua irmã? Contava. Hoje ela ama. Quantos anos ela tem? Hoje ela tem 14, mas na época ela era criancinha. E dá super certo e ajuda muito a fixar. Depois que a gente começa a ensinar mesmo, que a gente percebe o tanto que fica mesmo na cabeça. Show. E esse negócio aqui que você botou aqui, ô Débora? Método Pomodoro. Conheço. É, famoso. Fale o famoso. seu método Pomodoro, que depois eu vou te mostrar o meu. Famigerado método Pomodoro. É um método que, assim, porque a gente sabe que é muito maçante e exaustivo estudar 2 horas direto. Então, o método Pomodoro é um método que você estuda 25 ou 30 minutos ininterruptos de concentração e descansa 5. Então, são bloquinhos de 25 minutos estudando, 5 minutos descansando, 25 minutos estudando, e nesses 25 minutos... Só faz isso. Você só faz isso. Você não para mexe pra... no celular, você não Ah, para. minha avó tá morrendo. É você Não. e o estudo, porque aí depois você descansa e vai ser muito mais produtivo do que você passar 2 horas disperso. Então, é um método que é rápido e que é muito, muito eficiente. E vai lembrar que esse método Pomodoro tem aplicativo que é gratuito, né? Você baixa no seu celular, o que é um perigo. E por conta... Ó, o Júbilo, eu também tenho problemas com o celular, gente. Eu sou já old school, mas também se eu olhar o celular ali, de repente eu me perco e nunca mais eu volto pro estudo. Porque as pessoas acham um que o professor buraco tem uma negro. hora que ele não estuda mais. Eu estudo todo dia. E olha só como é que é o método Pomodoro de quem é velho. Ai, meu Deus. Eu trouxe aqui, ó. Olha o que eu tenho. Ai, eu É uma amei. ampulheta e quando eu viro, são 30 minutos. Aí você fica Ah, chique demais isso aqui. 30 minutos. Então, até a areinha aqui acabar, eu estudo. Eu sei que tem meia hora aqui, realmente eu já marquei uma vez. E aí, durante esse tempo aqui, eu só vou estudar. E é importante também a gente falar das recompensas, né? Deu meia hora. A pessoa tem que fazer uns 5, 10 minutos. Pra você se acostumar a pensar, depois que eu estudo, eu fico feliz. Então, assim, nem que seja fazer um lanche. O cérebro associa algo positivo, Com legal. prazer, exatamente. Depois desses 25, 30 minutos... Eu tô parecendo o Jô, né? Que vai cortando a pessoa na entrevista aqui. Faustão. O Faustão, é. Mas assim, ó, a cada 25, 30 minutos, quando você para, dê uma recompensa. Qual? Nem que Dê seja, dicas de recompensa dela. Eu gostava de comer chocolate. Não faça essa dica, você vai ficar desse tamanho. Nossa, não é uma dica boa. Tô chegando lá, calma. Não, imagina, a pessoa estudar 8 horas por dia. Não, Como é ou que ela... fazer um lanchinho, ou então ver um vídeo curto, conversar com a sua mãe, ou então olhar pra longe, você que usa óculos, tipo Pra eu que descansar tenho que os descansar olhos, a a vista. visão. Então, assim, são pequenas recompensas pra você se acostumar. Eu também gostava muito de determinar, quando eu sentava e determinava, vou fazer 3 pomodoros, tem 3 pausas, eu anotava uma pausa, ver vídeo, outra pausa, fazer um lanche, outra pausa, sei lá o quê. E aí eu ia determinando o que tipo de coisa eu ia fazer, porque às vezes você tá jogando seu tempo fora, você fica mexendo no celular, às vezes pode ser que você nem volte a estudar. Isso que eu ia falar. Não vá pro celular. Não, é um buraco Se você negro. marcar, que nem você falou, vou fazer 3 pomodoros. Durante esses 3 pomodoros, os intervalos, é um buraco negro. Você cai lá, oi amiga, né? Já era. Exatamente. Você não volta nunca mais. E depois vem a frustração de não ter cumprido a sua meta. Isso né? não descansa de verdade. Você ficar mexendo no celular, seu cérebro ainda tá trabalhando muito. Só que é como se antes você estivesse correndo e agora você tá andando. Mas descansa. Ai, mas mesmo. que horas que eu vou mexer no meu celular? Quando acabar os pomodoros. Quando acabar os pomodoros, na volta de Cristo, em vários momentos você pode Show mexer de no bola. E a questão, claro, né, que eu deixei até por último, você botou aqui, como que as pessoas estudam, né? Quem estuda sozinho usa muito as videoaulas, que é, inclusive, a minha especialidade, né? Nossa, Especialidade é papai. Papai é videoaula aqui. E eu queria, na verdade, dê dicas, como é a questão da videoaula? Então, agora que a gente tem muito conteúdo na internet, não só de vídeo, mas texto, imagem e tal, Resumo. é você determinar o que eu vou estudar. Então, vamos procurar um conteúdo daquilo. Ver videoaula, eu gostava muito de ver videoaulas de professores diferentes para ir revisando o conteúdo, mas tem gente que não tem paciência. Então, assim, você vê como que você estuda melhor. Eu gostava muito de ver videoaulas, às vezes procurar um resuminho. Então, assim, e outra coisa importante é você não, igual você está falando, você não gastar muito tempo, porque a videoaula você tem a praticidade de você poder pausar, voltar, mas não perca tanto tempo assim. Você tem que ter a disciplina mesmo, que é como se fosse uma aula. A questão do tempo, isso que a gente até nos bastidores aqui estávamos conversando sobre isso. Tem bastidores aqui, né, Débora? Bastidores. A aqui. equipe que tá retocando a minha maquiagem e tal. Aqui é O Projac, fio, ó o fio ali, ó. Fio! Projac.
Mas a verdade é a seguinte, muitos alunos nossos aqui falam, mas eu perco muito tempo assistindo a videoaula. Tá, beleza, mas o que você faz? Eu escrevo tudo o que tu fala, Jubilu. Isso é uma loucura, jamais faça isso. Porque senão eu vou te contratar para trabalhar aqui para legendar os vídeos, né? Porque a pessoa que legenda os vídeos aqui, ela fica Sofre. 2, 3 horas fazendo isso. Então a dica é, se você não entender, deixa a aula rolando, se você não entender um tópico, volta ele e veja de novo. E o principal, quando o professor acabar de explicar um tópico, pausa e escreva o que você entendeu. Tudo bem, a Jubilu explicou como funciona a glicólise, a etapa 1. Tá, a etapa 1, e aí porque aí você está organizando as suas informações e já está montando o seu resumo. Isso é economia de tempo. Mas jamais transcreva tudo que um professor fala, isso é loucura. E até que nem você falou. Você nunca mais vai reler aquilo. Você não vai reler as 10 folhas que você marcou de uma videoaula de 20 minutos. Melhor deixar um resuminho curtinho que dá pra você passar o olho e relembrar. Porque você vai perder muito tempo e vai ser um tempo jogado fora que você nunca mais vai recuperar. Sensacional. Então tá aí, dicas de estudo fresquinhas da Débora Ladim, encantadora. E ela é do muito Paulo gente fina. Jubilu. Eu sou gente fina? Sou legal, né? Não, ele não entendeu o presente que eu dei pra ele. Não Ela é me deu um legal. presente. Gente, é que eu tô ficando velho. E ela me deu um presente muito. É do Michael Jackson. Mas era o ele não gosta de Pernalonga. Michael Jackson. Como No você outro confia vídeo, numa não, pessoa no que outro não gosta de vídeo eu vou Michael mostrar o presente, vocês vão ver se faz sentido o que ela Mas falou. Paulo Jubilu é um ser humano sensacional, gosta muito de bichinhos e adorei Gostou várias do cenário? pelúcias. Podem manda um monte de pelúcia pra compor o cenário dele, que eu tô amando isso, tá? E claro, e também lembrar, galera, qual que é a sua dica de estudo, né? De botar aqui nos comentários aquela valiosa, aquela que você sabe, compartilhe, né? Não guarde isso só pra você, Isso, faz fala mal. pra gente também. Ensine os outros também. Maravilha? Então, ó, desnecessário dizer que foi um grande prazer Até a próxima. estar aqui com você. Um grande abraço. Não, você vai ter que anotar pra mim. Tá, a Débora não decorou até agora. Nem preciso dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. E tchau. Tchau.